というのが一般的常識的な考えでしたから、そういう装飾的な考えというのはありませんでした。その時、もし好きな女の子ができたら何をしたんですか？どういう行動を取ったんですか？まずやっぱり今でいうデートですね。から始まって、もう一つは、当時は、相手を得られない人も、間に入って紹介する人がたくさんおりましたので、Que delícia de vídeo. Ai, cara. Eu poderia ficar horas falando sobre esse vídeo aqui. A gente poderia fazer uma recapitulação das últimas 3 décadas de como o relacionamento entre homens e mulheres mudou ao longo desse tempo e como as abordagens, os inícios, como tudo mudou. Mas eu, pessimista por natureza, eu gosto de apontar as tragédias. E eu acho que a nossa sociedade é um mero efeito colateral da formação, da mergificação da cultura pela necessidade de engajamento. Eu ainda não consigo explicar isso de maneira fácil, me desculpa. Gente, palco custa muito caro. Então, se a sua visualização da vida dos outros e se a visualização dos outros da sua vida não tivesse gerando lucro para a empresa que coloca isso junto com anúncios de produtos que as pessoas estão comprando, ninguém se importaria com você, desculpa. Ferir seus sentimentos, ninguém se importaria com você. E se você quisesse ser visto por muita gente, você precisaria pagar muito caro, por um palco muito caro, para falar assim, hoje comi macarrão. Tava gostoso. KKKKK. Parece um filósofo aí, cara, que vocês pagam uma fortuna pra ir na palestra dele. Essa hiperconexão toda está sendo patrocinada por empresas que estão conseguindo vender as coisas, já que você não fica assistindo o programa da Xuxa para ver propaganda de brinquedo, né? TV Globinho para ver propaganda de brinquedo. Então você fica vendo a vida dos outros e aí você fica vendo propaganda de coisas que você possivelmente compraria. E existe um palco só que assim, nessa hora as empresas estão querendo vender coisas e as pessoas estão querendo mostrar a vida delas. Quando que a gente cria cultura? A gente cria cultura quando a gente conversa, quando a gente debate, quando a gente escuta alguém. E quem a gente escuta ultimamente? O cara que trabalha 12 horas por dia e que fica 3 no transporte público. Esse cara que chega em casa e tem filho pra corrigir lição, assim. Esse cara, ele tá tendo tempo de estudar, tempo de ver um seriado, tempo de ver filosofia, tempo de ler um livro, não, esse cara não tem tempo pra isso. Então, o que ele vê determinados formadores de cultura, e os formadores de cultura que estão mais próximos de você são aqueles que pagam um palco caríssimo justamente para serem vistos, e tem que ter uma razão dele estar ali. A razão dele estar ali é eleger alguém. Então, grande parte do tempo em que a gente está escutando alguém falar alguma coisa, a gente está querendo eleger alguém ou está querendo comprar um pensamento que estão querendo nos vender. Então, você fica vendo um religioso por 3 horas falando num podcast para você simpatizar com Israel e achar normal e falar que eles têm que matar aqueles bebês mesmo, porque senão eles vão crescer e virar terrorista. Por isso que você simpatiza tanto com uma determinada cultura, porque ela está inserida, diluída em todos os filmes, todos os seriados, vários podcasts e um monte de celebridades que você ama e que tentam ficar te empurrando goela abaixo esse negócio de que não tá tendo bombardeio de criança e que crianças não estão morrendo de fome e sede. E aí você fala, tá bom, o mundo é esse. E já que o mundo é esse, então eu vou votar para preservação desse mundo. Grande parte da intelectualidade, porque existem intelectuais, existem acadêmicos honestos, existem sábios, só que esses caras não têm palco. Por quê? Porque palco é caro. E eles não estão ajudando as empresas a vender nada, logo você não está prestando atenção neles. Então, quem é que está formando a sua opinião? Quem está formando a sua opinião é o cara que paga muito caro para espalhar um tipo de pensamento, porque esse pensamento vai dar em alguma coisa. Então, por exemplo, existe a luta feminista, e a luta feminista é, porra, a gente tá sofrendo e vocês precisam tomar consciência desse sofrimento para que a nossa vida seja mais tranquila. E esse deveria, e essa é a essência do movimento feminista. Mas isso não dá dinheiro, porque você vai chegar pro cara e vai falar assim, porra, você não tá me dando chance. Será que não é porque você, no fundo do seu subconsciente, você acha que mulheres não servem para esse tipo de coisa? Mas olha como eu me esforcei, olha como eu fiz. Toda a sociedade devia virar pra esse cara e falar assim,
E às vezes o medo dele, o problema dele não é com a mulher. Às vezes o medo dele é ser julgado por alguém que confiou numa mulher para aquela posição. Então ele tá querendo um caminho seguro, porque ele também não está seguro. Ao invés da sociedade falar assim, olha, a gente vai julgar a incompetência, mas a gente não vai julgar o mérito dela ser mulher para essa vaga. Então, se você acha que ela é competente para essa vaga, vamos lá, a gente confia em você, incentiva o cara a confiar numa mulher com todas as qualificações, mas não é pegar qualquer mulher, não, ela estudou, ela se preparou, então, aí se der errado, a gente tira ela desse cargo de gerência, de gestão, mas aí a gente tira porque ela é incompetente, não porque ela é mulher. Então da próxima vez você procura uma mais competente, e se for mulher também tudo bem. A gente precisa mudar a sociedade, a gente precisa de mulheres em posições de destaque, em que a gente comece a achar normal mulheres em posições de liderança caso elas queiram, porque é injusto uma mulher querendo poder só porque ela é mulher. O movimento feminista a gente poderia resolver numa conversa de 2 horas. Aí os homens, eles iam precisar de reforço hipnótico uma vez por semana, 15 minutos. Onde você foi machista sem querer essa semana? Eu fui machista sem querer essa semana porque eu tava puto com a mulher que ela fez eu morrer porque ela era meu suporte. E eu falei, vai lavar a louça. Isso daí foi meio arrombado, né? Porque ela não me curou porque ela errou. Ela não me curou porque ela é mulher. Então, essa conversa de toda a sociedade curaria a sociedade em 2 meses. Se a gente pegasse isso como pauta pública, de interesse público. Mas aí, o que pessoas viram? Elas viram combustível infinito para gerar conteúdo infinito, infinitamente engajador. E aí as mulheres falaram, eu sofro porque existe homem, eu sofro porque tem homem, eu sofro porque homem faz isso, eu sofro porque... Homem, né? Não, e é homem branco ainda. E aí o homem, ele falou, caralho, tô errado de existir agora? Eu tenho direito de existir? E não tacou bomba em ninguém, tá vendo como isso é legal? Você chorou, você falou, porra, eu tenho direito a existir e não bombardeou nenhuma criança em Gaza. Parabéns pra você. Você ficou triste e falou, caralho, não chego mais perto de mulher também. Então, tem assédio? Tem assédio. Essas mulheres que estavam trabalhando para homens no intuito de gerar engajamento das mulheres para conseguir o voto delas em alguém, elas caíram nessa conversa do todo homem estuprador em potencial. Então você tem que ter medo do seu pai. Existem pais pedófilos? Sim. Significa que todo pai é pedófilo? Não. Não, mas você tem que... Todo homem é suspeito até que se prove o contrário. Deixa a janela aberta, que senão você vai dormir com um gás sonífero que ele vai jogar dentro do carro para vocês dois respirar. Tem toda uma alienação, uma alucinação. E a menina que foi molestada na escola, a menina que foi assediada pelo chefe, a menina que foi tocada por um tio, contra a vontade dela no momento em que ela não entendia o que estava acontecendo, ela tá olhando para o discurso dessa mulher e tá falando, isso daí é a minha vida, o mundo é exatamente isso. Então, uma mulher que precisava de acalento e de cura, e de modelos de homens que não são arrombados, ela é levada para uma seita em que ela acredita que nenhum homem presta. Então, quando um homem demonstra interesse por ela e fala assim, vamos sair, porque você quer me estuprar? Você é homem. E aí o cara fala, carai, viado, tá bom, então deixa. E aí, assim, por efeito colateral de estratégias de engajamento para conseguir voto, Estados Unidos, que é o centro, o berço da cultura mundial, começou várias brigas que a gente comprou sem nem ter nada a ver com essa porra. E vários países do mundo também compraram, de forma que na Inglaterra, no Japão, um homem nem sequer pensa em chegar perto de uma mulher. Porque tem umas filha da puta que acusa todo mundo de assédio também pra ganhar grana, tem. O japonês odeia escândalo. Então ele vai pagar para o negócio não virar público, para não virar escândalo. E aí o que aconteceu? Acontece que existem os incels e tem os tipos sociais que eles traduziram aqui como herbívoros, e eu acho que foi legal. Eles dividiram homens em carnívoros e herbívoros. O homem carnívoro é o alfa, aquele que toma iniciativa, aquele que começa conversas e que tenta engajar. E o herbívoro é aquele que tem medo de mulher, que jamais inicia uma conversa, que não se aproxima e ele fica o dia inteiro escutando e vendo anime. Olha que interessante, esse velho e essas duas meninas aqui...
assim, é como se eles me abraçassem, porque tudo que eu via de errado, inclusive na minha própria vida, no Japão, eles tratam, e aí eles vão falar de como a sociedade está mudando. Eu vou deixar esse vídeo aqui, basta que vocês procurem, se eu esqueci de deixar o link, porque eu sempre esqueço de deixar o link. Por que os homens não estão interessados em sexo? Não é que eles não estão interessados em sexo, é que eles estão adoecendo. Então, a epidemia de homens herbívoros. Então, é legal você... E aí você deve estar pensando assim, Fausto, eu moro no Brasil, cara, eu sou da ZL. Pois bem, imagine a sua vida, imagine um centro Genki, um centro equilibrado, e imagina pra cá tá você, um desvio daquilo que poderia, da vida equilibrada que poderia ser. Aí imagina que o japonês ele tá aqui, assim, ó, aqui, num lugar que você não tá vendo, aqui, ó. O japonês tá aqui. Então se você entender o japonês, talvez você olhe pra você aqui e fale, nossa, eu podia estar mais pra cá, né? Um centro de equilíbrio imaginário platônico que não existe, mas é isso. Então eu quero que você veja esse vídeo aqui e assim, eles chegam para as meninas e perguntam, você prefere um cara que chega ou que não chega? Perguntam para eles e aí ele fala, eu avanço nas minas, eu não avanço nas minas não. E as explicações dele e a fala desse cara aqui te leva de volta ao tempo, porque quantos anos esse cara deve ter? Uns 60 anos? Quando que ele foi jovenzinho? Nos anos 60 essa conversa aqui, ela mostra a visão de uma pessoa, de uma realidade que não existe mais, e que a gente vê como ultrapassado, mas talvez não seja tão ultrapassado assim. Talvez a gente tenha passado por uma brisa de hiperconectividade, e talvez essa brisa devesse passar pra gente lembrar que a gente é humano, porque a gente tá deixando de ser humano nesse processo. Nossa, Tsushin Liu, cara. Como eu preciso falar desse livro. その自信のない、その積極的じゃない男子は増えてる。なんで増えてると思いますか？やはり人間自由に生きるチャンスが増えたから、自分の思う生き方を選ぶから、それによってその女性というか異性に対する価値観というのが減ったんじゃないでしょうか。Tem um livro que eu recomendo no canal, inclusive eu falo dele aqui. Nossa, eu tava bem no começo e eu acho que eu melhorei um pouco. Mas esse livro chama The Paradox of Choice. Antigamente, quando a gente era criança, a gente chegava no boteco do velho português e tinha lá chocolate surpresa, choquito e prestígio. E você, criança, que ficou a semana inteira querendo chocolate, você sabia qual que era o seu preferido. Então você olhava e falava, eu sei exatamente qual vai ser a felicidade que eu vou sentir quando eu comer esse chocolate aqui, que é o meu favorito, e você sabia o que você queria. E hoje você vai ao shopping e aí você entra no empório. Você entra no empório e aí, dependendo do tamanho do empório, se for no Shopping Vila Olímpia, aquele varanda, você vai entrar nele e vai ter uma parede de uns 80 metros com umas 8 prateleiras só de chocolate importado. E tem de tudo que é país. E tem chocolate belga, suíço, japonês, tudo que você imagina tem ali. E aí você fala, cara, cada chocolate custa R$90. E eu tenho R$90 porque eu trabalho pra caralho aqui. Eu sou a nata da vida corporativa desse lugar. E aí você fala assim, porra, se eu tenho 950 vezes mais opções, porque tem 3.000 chocolates aqui, e eu tenho 30 vezes mais dinheiro. Então eu tenho que ser no mínimo 1.200%. Eu tenho que ser no mínimo 1.000.000% mais feliz do que eu era quando eu era criança. E aí você pega um chocolate e come e fala, porra, ainda tô triste, porque eu ainda tô sozinho, solitário, porque ainda não tenho família, porque meu pai não foi presente, porque minha mãe... E aí você come chocolate e fala, por que caralho eu não estou feliz? E ele diz muito sobre isso no mundo de tantas tribos, no mundo de tanto conhecimento. Ele não falou exatamente essas palavras. Assistam o vídeo e vejam que eu estou fazendo derivações do comentário dele, por favor. O que ele diz a gente tem tanta opção no mundo, tem tanto conhecimento no mundo, tem tantas tribos no mundo, que você pode... É como se você entrasse num buffet por quilo da cultura. Me identifico um pouco com o chinês, me identifico um pouco com o americano, mas eu tenho um pouco de italiano. E como eu tenho sangue espanhol, eu também tenho isso daqui. E quem eu sou? E aí você perde muito tempo da sua vida pensando no eu, que na verdade nem importa. A definição do ego. O ego personaliza tudo e faz você se sentir especial, mas na verdade ninguém é. Midnight Gospel. E aí você fala assim, cara, mas eu tenho tantas opções e eu preciso escolher a pessoa, e tem que ser a pessoa. E aí ele fala assim, você tem tanta chance, tanta oportunidade, que você acaba não escolhendo ninguém, porque ninguém é a melhor escolha. Nenhum desses chocolates do Empório é o melhor. Você vai comer e você vai falar, porra, eu era mais feliz quando eu comia o Choquita.
Que merda, porque eu era criança e esse tempo de criança não volta mais. Por isso você tem que aproveitar o tempo em que você está e não ficar um jovenzinho de 18 anos falando, caralho, minha vida é uma merda porque eu não tenho 30. Se eu tivesse 30 eu ia estar pegando umas mulheres muito mais gostosas, muito mais formadas. Viva o momento da sua vida em que você está. その自由といったら、昔には比較的自由度が低かったんですか？と思います。何らかの縛りとかあったんですか？世間的な縛りが結構あったと思います。評判的にはどういう風に見られるかに。そうそうそう。 Tem uma parte também em que ele fala assim, antigamente, deixa eu ver. で自由に生きるチャンスが増えたから、自分の思う生き方を選ぶから、それによってその女性というか異性に対する価値観というのが減ったんじゃないでしょうか。その自由といったら、昔には比較的自由度が低かったんですか？と思います。何らかの縛りとかあったんですか？世間的な縛りが結構あったと思います。評判的にはどういう風に見られるかに。そうそうそう。 Em algum momento ele fala assim, antigamente, além disso tudo que ele falou, antigamente você tinha amigos, e aí assim, o pessoal ia casando, e aquele que ficava solteiro, ele virava a missão dos amigos. Então assim, imagina que você tinha um grupo de pessoas, e aí todo mundo foi casando, e aí sobrou um, Daniel, tadinho. E Daniel não sobrou, ele é casado e tem filhos e é feliz. Mas aí, assim, tem um caso sério ali, né? E aí, como tá todo mundo casado, feliz, constituindo família, a gente vai falar assim, agora vira a nossa missão encontrar uma esposa pro Daniel. Alguma doida vai gostar e vai se apaixonar por ele. E aí a gente começa a tentar formar casais. E às vezes, lembra do feudo? Lembra do knock, knock, knock? Eu entro no feudo, você me protege. E em troca disso, eu vivo em função do feudo. E aí o feudo olhava pra você e falava, ô, cara, você tá com 35 anos e tá solteiro, se você não fizer filho, quem é que vai te sustentar depois? Você vai dar um saldo negativo aí pro feudo, a gente vai ter que se foder pra te sustentar. Casa com aquela mulher ali, aí você fala, porra, mas aquela mulher tem bigode, velho. Giri, daí eu? Você tem o dever de ir lá. Então, olha que interessante. Houve uma época em que as pessoas não casavam por amor. Ah, mas eu não aceito um casamento que não seja por amor, por Hollywood. Por novelas da Globo. E depois por uma série de cultura que foi desenvolvida, mas nem sempre na humanidade as pessoas casaram por amor. Inclusive, se o mundo fosse democrático, você tava fudido, porque a maior parte da população mundial casa porque os pais querem, porque eles acham um bom negócio, os caras se juntarem, o amor vem depois. Não aceito isso porque você viu Hollywood demais. Porque você é vítima de uma formação de cultura que é uma cultura entre infinitas culturas, porque agora a gente tem 100 e poucos países, mas a gente já teve milhares de tribos de 150 pessoas que urravam cada um do seu jeito e eles resolviam o problema deles do jeito deles, gerando a cultura deles. Então, tem muita gente passando pela vida esperando o amor que não existe e aí acaba sozinho porque acreditava no amor e ninguém foi decente minimamente. Todo mundo foi arrombado. Todo mundo foi arrombado no planeta. 8 bilhões de pessoas. その自由といったら、昔には。そうそうそう。日本人の世代的に今はなんかもう決められたっていうか自分で自ら動いて何かを変えようっていう人が多分少なくなってきてる。なんかまあこういう分野からしゃあないわみたいな諦めてる若者が多いから多分時代の流れじゃないんですよ。プラスやっぱり女性進出っていうのが進んだからじゃないかなと思うんですよ。昔には草食系男子といった存在がいたと思いますか？私の時代ではそういうことをあんまり考えたことがありません。 Na minha época não tinha essas coisas não. As pessoas não tinham tempo pra ficar pensando nessas coisas aí de homem herbívoro, homem permis. Não tinha tempo pra ficar pensando nisso daí, não. それで人間というのは男性と女性があって結婚をして子供を産むというのが一般的常識的な考えでしたからそういう装飾的な考えというのはありませんでした。 Então a pessoa ela tinha a individualidade dentro de si, mas o papel como homem, o papel como mulher era ter filhos e procriar a espécie. E hoje esse pensamento ele é extremamente atacado porque, né, porque é woke. もし好きな女の子ができたら何をしたんですか？どういう行動を取ったんですか？まずやっぱり今でいうデートですねから始まってともう一つは当時は、相手を得られない人も間に入って紹介する人がたくさんおりましたので、そういう形で男女の付き合いというのはあったと思います。なるほど、その地域のコミュニティとかで。 Então tem um ditado de vó brasileira que eu não sei de onde que veio, mas tem umas vó que fala assim, olá, hein?
quem escolhe muito acaba sendo escolhido. E o que o japonês ele tá falando é exatamente isso. Quem não escolhia uma pessoa era escolhido para casar com alguém da comunidade. その地元の交友で出会いが果たしやすかったと思いますか？昔は町内会といいまして、町のコミュニケーションの場がありましたんで、 Ah, aqui é a parte que eu falei. たくさんあったと思います。 Aqui tá rolando a parte que eu falei que tinha rolando. これは日本の男性の7、8割ぐらいがネットで Eu não tô inventando a roda, esse vídeo não tá inventando a roda. Tem infinito conteúdo de filosofia no FAP, por que você não deve ver pornografia. Eu acho que a pornografia faz sentido, eu acho que a parte da masturbação não, mas isso daqui não é um vídeo sobre sexualidade, é sobre sei lá o que, sobre mim, sobre o que eu penso quando eu assisto um vídeo. E aí ele tá falando, cara, uns 80% dos homens, eles vivem na pornografia na internet. Eu acho que é mais, eu particularmente acho que é mais. アダルト動画見てるらしいですね。そしてその草食系男子のことと関連して、女の子に興味がないわけじゃなくて、生身の女の子には興味がないということになりますね。実際にしこってますんで、その衝動がありますね。 Essa entrevista ela é bem arrombada porque o cara chega com a conclusão, né? É aquela entrevista de tipo, eu quero que você me fale o que você sabe que é verdade, porque eu penso e eu dei a opinião toda formada aqui. Então você só fala sim. É só sim porque eu já fiz o pensamento todo. Ele não escuta a menina, mas ok. なんで現実世界の女の子に興味がなくなってきてると思いますか？アニメとか好きな人とか多いから、 Prestem atenção. Você vê que ele não tá falando de pornografia. Ela não tá falando de pornografia. Anime. Oi, cara, porque tem muita gente que gosta de anime. 理想が高くなりすぎてる。 O standard, o padrão, ele aumenta muito. Então o cara, ele só quer alguém se for parecido com um personagem de anime. E o personagem de anime, ele é irreal. Primeiro, ele é um isekai. E segundo, a menina se apaixona por você do jeito que as mulheres encalhadas se apaixonavam por homens de valor do século XVI. Então, assim, às vezes o samurai era Ronin e ele não tinha nada para oferecer e ele ia ficar vagando pelo Japão como bandoleiro ou como um cara que pega bico, que aqui no Nordeste as pessoas falavam um cara que vive de biscates e não é de puta, é de bico, de trabalho eventual. E ele falava, eu não tenho condições de constituir família e qualquer pessoa que eu carregue vai ser muito mais mal nutrida, muito mal cuidada, vai ser uma vida lazarenta, vai ser uma vida filha da puta. E o Japão tem uma especificidade só dele, que é a mulher que mesmo assim queria viver com esse cara e queria provar que ela conseguiria sobreviver do lado dele. E aí a mulher começa a perseguir o cara onde quer que ele vai. Se o cara dorme no mato, ela dorme no mato do lado dele sem atrapalhar. E aí ela vai lá e consegue colher umas frutinhas e levar pra ele e assim, começa a provar o quanto ela é resiliente no sentido de viver do lado desse cara. A existência dessas mulheres mexeu com o imaginário do japonês. O japonês, ele acredita que um dia ele vai encontrar uma mulher que seja perdidamente apaixonada por ele e que queira tudo na vida somente com ele, mesmo que ela só se foda, mesmo que ele só dê migalhas. Isso entra no imaginário coletivo e a pornografia explora isso porque mexe com uma coisa que tá ali, né, para ser desenvolvida. E o anime é sempre assim, a menina que se apaixona de uma forma sobre-humana, que assim, não importa, você pode cagar na minha cara, você pode me xingar, você pode me desprezar, você pode fracassar do jeito que for, eu vou continuar apaixonada por você, porque sim, eu ainda tenho uma carinha angelical, eu tenho um jeito infantil, e eu não gosto de sexo, eu não tô com você por satisfação sexual, mas quando você quiser, estou aqui pronta pra te servir. Onde que você encontra uma mulher de verdade que é desse jeito? Não existe. A mesma coisa das mulheres ficarem procurando aquele cara dos 50 tons de cinza em toda esquina, elas não vão encontrar esse cara, porque esse cara não existe, e se existisse não ia querer elas, mas o cara lê o mangá e assiste o anime falando, sou eu, é literalmente eu esse cara, porque ele treinou tanto que ele dá um soco em todo mundo, e se eu treinasse eu ia ser igual esse cara aí, sou eu, literalmente, e aí o anime e o mangá, sem pornografia, eles têm o efeito da pornografia no cérebro do japonês, e é por isso que os caras não transam, porque viraram tudo em céu. Por quê? Porque eles olham pra essa menina aqui e falam assim, ah não, zoada, eu prefiro a Sayuri-chan do meu mangá, porque ela sim, eu vou lá ler, porque lendo aquilo ali, eu me satisfaço mais do que conversando. Por quê? Porque essa menina, essa daqui é imprevisível, o personagem do mangá, ele é totalmente previsível, é totalmente controlável. Por quê? Porque a natureza da mulher do anime, ela é totalmente previsível. Você já tem o amor e a dedicação
e a exclusividade dela for granted. E aí o homem, ele vai, e quando ele percebe que essa menina tá comparando ele com o amigo dele, com o primo dele, com o chefe dele, ele fala assim, não vou nem tentar, porque isso daqui é uma perda de tempo. アニメキャラが可愛すぎて、そうで、現実世界の現実だとなんか可愛くないなとかなっちゃって。 Então, você vê tanto a menina do anime, que você olha pra uma mulher de verdade e fala assim, não é bonita não, é tipo, tem uns defeitos aí. てる Que... じゃない。自分がアニメキャラと比べられたらどう思いますか？でも最悪。 Saiyaku. Horrível ser comparada com o personagem. ありえん。 Aí vai ter a contracultura que vai falar, ah lá, não pode ter bunda no personagem, não pode mostrar coxa, essas mulheres chatas pra caralho. E aí assim, por quê? Porque você ouviu tanta chatice de um lado que você inventa a sua chatice que também não tem o menor fundamento. E aí as pessoas ficam brigando no conceito e conseguem olhar pra essa mulher aqui e encontrar uma vilã. Por quê? Porque ela é mulher. E porque ela não gosta que você veja... que vagabunda, que é uma puta. E a mulher também... É risível. A nossa sociedade, efeito colateral dos engajamentos que geram votos, é risível. E o Japão nem vota desse jeito em partido que é feminazi, em partido que é alfa. Nem vota. Eles absorveram isso daqui de fora de graça. De graça. この画面上でやってるんですけど、現実世界ではやっていませんって感じ。めんどくさいかな。うん、なんか関係性を作って自分からやったりするのもめんどくさそうだし。 Então ela começa a pensar, né? Ela fala, é o cara que fica na frente do computador e na frente do computador assistindo pornografia, vendo anime e lendo mangá, a vida real pra ele deve ser mendokusasou, mendokusa. Parece que a vida real, ela é um incômodo. Parece que você tá preso ao seu corpo e não poder divagar com a sua mente, estar em todos os lugares, em múltiplos lugares e ser múltiplos personagens ao mesmo tempo, ter que ser você, é uma coisa meio mendokusai. 最近のマッチングアプリとかでもなんかやり取りするのがめんどくさい。ありますね。あ、それですらめんどくさい。やり取りするのめんどくさいから会えもできないし。あ手間省きみたいな。それをするのより、5分しこって終わるって感じ。便利になりすぎてる。まあ男性 Benri Nanari Sugiteru. É uma... Então, o que ela tá falando? A existência na vida real é chata. E quando você vai se relacionar, você ainda se relaciona por apps, Tinders da vida. E aí você começa a conversar com as pessoas e elas estão como se fossem na prateleira. É como se você fosse no empório, varanda, no shopping, e olhasse para aquela parede e falasse, meu Deus, 3.000 chocolate. E aí quando você entra no Tinder, o que tem? Mais mulheres do que você dá conta de ver o perfil. E aí você vai eliminando tudo rapidamente, por quê? Porque nada. E aí quando você começa a conversar, você acha que você está perdendo tempo em conversar 5 minutos com uma pessoa que pode não querer você e que você nem quer tanto assim, você só começou a conversar com ela porque o match foi recíproco. E aí 5 minutos você está perdendo, por quê? Porque não é uma relação ideal que você acha que existe e está fazendo perder um tempo precioso que você poderia estar vendo pornografia e chegando ao clímax da coisa sozinho, sem ter que sair de casa, sem ter que gastar dinheiro. Aí, no mundo em que tá cada vez mais caro sair de casa, tá cada vez mais difícil pagar uma refeição, essas mulheres vão falar que os caras não têm iniciativa e que não querem oferecer o mínimo, e isso é uma tremenda falta de empatia. Aí os caras vão falar que as mulheres só querem jantar de graça e que são umas vagabundas que só querem foder com a vida dele porque elas estão de conluio com o governo pra foder a vida do cara e fazer a vida dele miserável. Aí você fala, não é possível que tem gente falando isso. Entra em qualquer canal de incel e esse é o discurso. E aí, se você vier me falar que isso daqui é verdade, é porque você tá precisando de tratamento faz tempo. Mas aí você vai procurar um profissional, não eu, da saúde mental masculina moderna. が引きこもったり、ゲームオタクとかになったりということが日本の出生率の低下につながっていると思いますか？そうだね。でも付き合いの機会がなくなったりするんですよね。多少はあるかもしれない。その接点がなければですね。出会いがないからね。日本人男性の7、8割。 Então, ela tá falando que, sim, o excesso de possibilidades do Tinder e da hiperconectividade que a gente tem hoje, você pode se impressionar com aquele brasileirinho do amigo e nossa, ele fala russo, então ele fala todas russas, e como ele fala tão fluente que ele parece ser russo, então ele pode comer todas russas, e o que é uma brasileira o que é uma carioca perto de uma russa? É uma imbecilidade sem tamanho, porque se você tivesse lido O Mundo de Sofia quando você era criança, você já não ia cair fascinado por essas possibilidades, porque você entenderia o cavalo platônico e o biscoito platônico, e aí falaria, eu tô buscando uma coisa que é fruto da minha idealização.
E essa idealização não existe, então eu tenho que me virar com as pessoas de verdade. As pessoas de verdade estão à minha volta. Pode até estar em outro lugar, mas é uma pessoa de verdade. Então se eu for lá buscando uma idealização, eu vou me fuder. É melhor que eu vá buscando uma mulher que tenha os mesmos defeitos da minha vizinha. Aí vai pra Rússia. これぐらいがネットポルノを見ているということは少子高齢化につながりそうと思いますか？いやー、逆に。 É engraçado porque ela não entende. Deixa eu ver o que passou correndo aqui ó, ask a question per... tá. Ela não entendeu a pergunta porque realmente foi mal formulada. Porque ele chega com a conclusão. Esse entrevistador... O vídeo em si é bom porque ele mostra os japoneses, mas o entrevistador é pior que o Gentili. いやー、逆に繋がらなさそうって。なさそうですか？なんでですか？そうなんやろ。その、まあ、性的エネルギーをパソコン上で。そっちで満足しちゃう。 Isso é muito importante. As palavras dela são muito importantes. から繋がるんですかね。少子高齢化に繋がる。そうですね。出生率の低下につながる。Você tá vendo que a gente tá burlando os instintos e os japoneses eles são mestres em burlar instintos? Por quê? Porque você... Desculpa, eu sou uma pessoa chula. Você fica de pau duro. Aí você tá sozinho porque você não tem namorada. Aí você bate uma punheta. Desculpa, somos adultos. Eu vou falar com esse vocabulário chulo porque eu sou chulo. Aí você bate uma punheta e aí você dorme. Só que na segunda semana de bronha, você fala, cara, minha vida tá ruim. Que merda. Eu vou no funk, eu vou na balada, eu vou conversar com alguém. E aí você conversa com alguém. E aí você passa por todo esse mendô, porque tem que ser mendô, tem que ser chato, tem que ser cansativo, tem que ser difícil. Aí você vai, olha, aí ela olha de volta, aí você vai, conversa, fala, pô, tô 2 semanas sem transar. Você não pode falar isso, então você vai falar, nossa, gostei da cor dos seus olhos, mas se ela for russa, você não fala isso, porque isso não é elogio lá. Você vai falar, gostei do seu jeito. E aí você vai começar a fazer elogio, você vai começar a perguntar da vida da pessoa, você vai explicar, e aí assim, cara, passou 2 meses e transou. Se você fosse homossexual seria mais fácil, né? 2 meninas, eles se resolvem mais fácil, mas casal hétero tem essa frescura que demora pro negócio acontecer. E aí aconteceu. E aí se foi bom a gente repete, se não foi bom, puta que pariu, eu me sinto usada, todo esse papo. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente tem pornografia para satisfazer a parte sexual e a gente tem o mangá e o anime para satisfazer a parte afetiva. Essa mulher me ama, não importa o que eu faça, não importa que bosta eu seja, porque ela vê o meu potencial que vai ser desenvolvido ao longo da saga. Então o dia que eu chegar lá, ela vai me merecer. Por quê? Porque ela viu em mim o cabacinho que eu era, mas o potencial que eu tinha. Cara, homens de 30 anos se apaixonam por histórias e narrativas como essa. Por quê? Porque eles ficam tirando sarro da véia que fica assistindo novela da Globo, mas ele tem os mesmos instintos e ele quer exatamente as mesmas coisas. E aí ela fala assim, o cara fica na frente do computador, aí lá ele vê anime e vê pornografia. Manzoku shichouto, né? Manzoku é quando você fica completamente satisfeito. Manzoku é como se fosse o fulfilled. É como se fosse o... Ai, tô bem pra caralho, agora eu posso só dormir. E aí, se você chega num estado de Manzoku vendo pornografia social e sexual, porque tem a pornografia sexual do Xvideos e tem a pornografia social do mangá. Se isso tá te satisfazendo, você não vai procurar uma namorada de verdade. Isso tá afetando os birth rates. Isso tá fazendo com que a população caia. Então, tsunagaru. E ela fala tsunagaru que as coisas se conectam. Faz sentido. Um que tá causando o outro. Você prefere abordar ou ser abordada? Não, tem que ser abordada. Por quê? Porque eu sou mulher e porque a gente serve pra isso. 恥ずかしい。自分は正直いてほしい。から好きじゃない。好きじゃない。自分からアタックしたくないですか？そうですね。来てくれた方が嬉しいし、なんか自信作る。誘ってほしいから、なんかどこ遊びに行くとかも誘ってほしい。相手からなんか言ってくれた方が嬉しいよ。アタックしたい。Então, elas querem ser abordadas, elas querem ser convidadas e elas querem... E tem uma outra menina, né, que usa as palavras hipatekuretai. Hiparu é puxar. Hipatekuretai. Kureiro é tudo aquilo que você recebe, né? O agueiro é o que você dá, porque você é bom, benevolente. E kureiro é aquilo que você recebe porque você é undeserving, mas mesmo assim você teve a sorte. Porque você não é merecedor daquilo que vem, mas mesmo assim você teve a sorte. A hierarquia presente na linguística e na forma de pensar do japonês. Então, eu gosto do presente que eu recebo de ser puxada e guiada por um homem.
Isso não é uma personagem de anime, isso não é uma feminazi, isso não é uma geradora de conteúdo que tá falando aquilo que você quer pra ela ter um monte de like e subscribe. Isso é uma pessoa na rua falando o que ela sente. Ok? Eu prefiro ser convidada pra onde ele puder me levar, mesmo que seja pra sentar na calçada da casa dele, mas eu prefiro que ele conduza a dança, porque a minha natureza, a natureza da mulher é isso, é ser convidada e ver se ela quer ir ou não. E aí tem uma outra que vai falar lá na frente, mesmo quando eu não quero, eu fico extremamente feliz de ser abordada. E aí canais de incel vão falar assim, a mulher ela só pensa no ego dela, é uma vagabunda, ela só quer você lá lambendo ela só quer... A mulher, ela olha e ela identifica na hora se interessa pra ela ou não, mas quando ela é abordada, de maneira respeitosa, claro, ela se sente tremendamente lisonjeada pela coragem que o cara teve de abordá-la. Isso faz bem pra semana da mulher. Às vezes tira ela de dias dificílimos que ela tá vivendo. E você pode estar negando isso por medo de levar ou não. Se você partir do bom e velho, não, eu já tenho, eu vou lá vendo o que dá, você pode não sair feliz, mas você pode fazer alguém feliz. E eventualmente a mulher pode olhar pra você e rapidamente identificar que ali tem potencial e falar, bora, tô fazendo nada mesmo. いですかもしくはアタックされたいですかされたいですね。Mukashi wa souyo. Eu prefiro ser abordada. Por quê? Porque antigamente, na minha época, quando eu era gostosinho, meu peitinho era durinho, na minha época era assim. Por que tem que mudar agora? Porque talvez o que a gente era antes, sem influência de efeitos colaterais de conteúdo engajador que gera votos, antigamente sem isso, a natureza fazia com que as mulheres gostassem de ser abordadas pelos caras e decidirem se elas querem ir ou não. Antigamente era assim, então por que não pode ser assim? Só porque agora a gente fica vendo influencer e memeiro falando merda pra deixar você puto com medo de alguém e votando no outro que vai te salvar desse mal? ありますかないです。やったことないです。使ったことないですね。もし機会があったら付き合いそうですか Nunca abordei. 一緒が好きです。 E que Kaigareba, se houver a oportunidade de você tomar iniciativa, você tomaria? Não, eu prefiro que eles tomem iniciativa. そんな男についてどう思う Esse aggressive aqui não é de dar porrada não, tá? Esse aí que eu não lembro que palavra que ele falou, mas não é de quem 頼り bate. ないです。なんでですかもっとグイグイ来てほしいから。アタックされたいですかそうそうそう。自分からアタックするのを考えたら何らかの抵抗を感じるんですか抵抗は感じないけど来てくれた方が嬉しい。追い求められたいですかもしくはアタックしたい自分から追い求められたい。追い求められたい。自分からアタックするのが難しいんですか女の子としてされたい感じは女子からは難しい。なかなかいけない感じがするかなと思います。周りにいますか草食系どうやってその人草食系だなとなんて言うんだろうどうやって知るんですかどんな特徴があるんですか照れてて、一歩引いた感じ。お酒な感じ。照れてる男にはあまり魅力感じないんですかまあ強いて言えば Cara, eu acho que metade de vocês, meninos, precisam escutar o que elas estão falando e tentar entender como elas pensam e ver o quanto isso é verdade. O que elas estão falando é que um homem muito retraído, ele pode ser uma pessoa que... qual que é o contrário de prematuro? É pós-maturo? Não sei. É verdade, eu não sei. Eu fui muito prematuro, né? Criança ainda eu já queria fazer coisa de adolescente. Na adolescência eu queria coisa de adulto. E eu sempre fui frustrado. E eu sempre tive a ideia de que isso é efeito de superdotação. Um amadurecimento do cérebro precoce. Então eu achava que depois, quando eu ficasse velho, minha vida estaria resolvida. E cara, com 30 anos minha vida foi perfeita. Porque parecia que a minha idade mental condizia com o meu fenótipo. E realmente eu vivi uma fase ali que eu me destruí por não estar psicologicamente preparado para viver o que eu estava vivendo, mas foi muito importante eu ter vivido da forma que eu vivi. E foda-se. O que eu tô querendo dizer é que as meninas estão falando, um cara muito retraído, ele pode só estar demorando para amadurecer. Ele vai amadurecer, ele vai chegar num ponto em que ele vai ter coragem, porque ele vai saber quem ele é e do que ele é capaz. Então você acha que esse tipo de gente não é atraente? Ela tá falando, não tem nada de errado com esse cara. Só que ele vai ter dificuldade de tomar iniciativa. E aí elas falam, cara, é legal uma pessoa que tome iniciativa, mas também é legal um tímido. O cara que toma iniciativa, ele toma iniciativa em cima de várias, e ele quer explorar diferentes territórios, e a mulher, ela fica muito segura. Um cara que é inseguro, quando ele consegue tomar iniciativa, ele valoriza muito aquilo que ele tem. Então, as meninas conseguem inspirar muito mais lealdade. E eu tô falando em linhas gerais, não estou dizendo que todos os casos sejam assim, pelo amor de Deus. E ele também tem o valor. Então, quando ele consegue superar o medo que ele tem de abordar e aborda, porque de fato tem um sentimento ali que lastreia a iniciativa dele, se você não sabe o que é lastro, você se fodeu, a menina vai identificar esse lastro e vai falar, eu quero ficar com esse cara. Isso acontece.
E isso acontece. Então, não é como se um cara tímido ele não tivesse valor porque ele é tímido, e não é como se o sucesso estivesse em ser extrovertido. Não é desse jeito que funciona a coisa. 照れてる男か、堂々と、振る舞い、男の方、どっちが好きですか？堂々とする。でもたまに照れてて可愛いから。女の子に興味ありますか？興味ある。 Então, esteticamente, ela pode até preferir um cara que é de iniciativa, como esse daqui se vê, mas ele fala que um beta ele pode ser kawaii, e kawaii é amável, dá pra amar e dá pra ser feliz com uma pessoa dessa. でもそんなに積極的に追い求めていないですか？できないですね、なかなかやっぱり。なんでですか？嫌われたくないから。で、肉食系としては嫌われたくない気持ちありますか？あるけど、嫌われへん自信の方が強い。に草食系の何が嫌ですか？なよなよしてる。引っ張ってほしいので、やっぱりグイグイ自分から引っ張ってほしい。 Ela que fala. Então, ela já disse que não gosta de cara delicadinho, que não tem iniciativa. E ela diz que o pior do beta é hipaterroshi. Ela quer ser puxada, ela quer ser levada, ela quer ser guiada. Tem vídeo meu de Fausto, coach amoroso aqui, que fala do território. Você tem que saber qual que é o seu território e você tem que mostrar esse território para ela e ver se ela quer ficar ali. Você tem que puxá-la para esse território. Se você não consegue fazer isso, você não vai comer ninguém, desculpa. Essa é a conversa. Ela quer que a iniciativa seja feita. A mulher não quer bater na sua porta e falar, me mostra aí o que você tem. Eu não tô falando de dinheiro, de posses. Eu tô falando de território. Seu território ele pode ser aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, a música que você toca. Tudo envolve um território e ela não quer entrar sem permissão no seu mundo. Ela quer que você puxe ela pro seu mundo para mostrar o que tem ali para ela decidir se ela fica ou se ela vai embora. Esse é o jogo. E se ela for embora, não é demérito pra você. O seu valor não é dado pela conclusão de uma mulher, porque tem mulher pra caralho nesse mundo. 引っ張ってくれなければ自分からアタックしないといけないんですね。アタックしたいですか？ちょっと私してきて。ちょっとだけ、でもメインは男の役割って感じですね。肉食系男子が持っている、草食系男子が持っていないところは何ですか？好きなところ。男らしいですね。草食系男子という。Então, a palavra másculo em japonês é o tokorashi. Olha que engraçado, o toko é homem e irashi aparece. O cara parece homem. Ou seja, ele tem características de homem. Então, a característica do homem é tomar iniciativa, é ter confiança, é liderar, é ter controle da situação. E a mulher, ela gosta disso. O que ela não gosta é de ser assediada e estuprada. Isso não é o tokorashi, isso é filha da putarashi. Arrombado Rashida, eu, mas... いう言葉を聞いたことありますか？どういう意味ですか？ Eu tô cansado, eu vou pro final porque aqui tem uma coisa muito valiosa pra compartilhar com vocês. 待ってますか？ Meu Deus, eu perdi o lugar, cara. 勇気を持って話しかける。話しかやっぱり人間の基本は動物から始まって、やはり結婚して子孫を残していくという基本的な僕らは考えありますので、そこに向かっていってほしいと。 É muito legal o que ela fala, mas o que essa menina aqui fala が、まあ、この動画を é muito foda. Cara, eu gosto do jeito direto ao ponto que essa menina é, porque ela não passa a vaselina, ela não tem cuidado no que falar. E eu gosto muito de gente assim, que faz você perceber que a realidade ela é dura, a vida é dura, e que você tem que aceitar que é dura e tem que, né? Qualquer coisa que você fique usando palavras delicadas para amenizar a dor e não gerar nenhuma atitude na vida, isso daí é o que o partido político faz com seus influenciadores. Por quê? Porque o partido, ele quer que você se foda, ele quer o seu voto, ele não quer você melhor. Se você virar uma pessoa melhor, você não vai votar neles. Então, para o seu desenvolvimento pessoal, você tem que escutar a verdade dura e ver o que você faz com isso. Você tem algum conselho para quem quer mudar? を見ていたら、何らかのアドバイスありますか？副業者と思ってる人にさせてる。 Uma pessoa que realmente quer se desenvolver não estaria nessa situação. É dura, porque existem casos de depressão, existe gente que não consegue tudo isso. O que não deixa de ser toda essa falta de empatia com quem sofre de depressão, com quem tem problemas psicológicos e quem não consegue se mover, não faz com que as palavras dela sejam mentira. E ela fala, uma pessoa que quer se desenvolver, ela não se deixa ficar nessa situação.
Eu complementaria, a menos que ficar nessa situação seja uma coisa que ela precisa viver e superar. Eu precisei viver essa fase e superar. Por que eu não me interesso por mangá e anime hoje? Porque eu já fui um cara que saía do trabalho e não queria voltar pra minha vida, eu voltava pro mangá café e ficava lá. E eu preferia ficar lá do que ficar conversando com pessoas. E isso é extremamente satisfatório, só que te esvazia, porque você passa a ser um observador de uma realidade que não existe. E você perde o controle da sua própria vida. Quando alguém pergunta o que você gosta de fazer, eu só fico lendo mangá. Você é um bosta, você não é nada. Porque você não constrói nada na sua vida, você não constrói relações. Você e aquela véia que assiste novela das 6, das 7, das 8, e que muda de canal e assiste novela e depois vai pra Netflix assistir novela, vocês são exatamente a mesma coisa. E aí você fica falando, mas essas véias que só ficam vendo novela. Se você só lê mangá, você é o bosta do mesmo jeito. E assim, a novela da Globo, da sua avó, ela tá mais próxima da realidade do que o Isekai que você tá lendo. Mas pelo menos o meu Isekai, ele ensina porra nenhuma. Tudo que esse mangá ensina pra você não serve pra nada, tanto que você não tá conseguindo gerar riqueza na sociedade. A maior prova de que ficar lendo mangá o dia inteiro não serve pra nada é que o cara tá lendo cada dia 3, 4, 5 mais e não tá conseguindo gerar riqueza e não tá conseguindo conversar com uma mulher de verdade. O cara lê 200 mangá no fim de semana porque ele pagou por hora pra ficar naquela porra daquele mangá café e ele fica lendo 200 horas de relacionamento de homem de Seikai com mulher de Seikai. Ele sai na rua, não consegue conversar com uma mulher e vem dizer pra mim que mangá e anime é melhor do que novela da Globo. Você é um noveleiro, você não passa disso, me desculpa. Mas aí, depois que você bate, aí você assopra. Então eu vou ver a menina soprar aqui. Mas tem uns caras que quer mudar e não consegue, né? Daí... aí vem pra cima, forte pra cima. Eu tô esperando você tomar iniciativa. Caralho. Então você teve a que deu o tapa que você precisava e você tem a que fez o carinho e falou, vem, tenta. Eu vou te dar fora, foda-se, mas pelo menos você tentou. E é interessante que as véias, elas falam uma coisa impressionante. Escutem, velho, você acha que ele não serve pra nada porque a fase dele já passou. Mas é uma pessoa infinitamente mais experiente que você. Mas não sabe montar PC, você também não sabe, você é Gen Z, cara. Não, as velhas falaram mais coisa. E Renshu é treino. É basicamente isso, a tradução de Renshu é treino. E o que tem muita gente por aí é gente sem treino. É o cara que leu 200 mil mangá, tem 300 mil anime na conta, que já leu. Ele já foi amado por 300 mil personagens loli, que vê o valor do homem que ele vai se tornar depois, desde antes dele se tornar, numa época em que ele ainda é um merda. E aí... ele nunca abordou uma mulher porque ele não encontrou a Loli que é apaixonada por ele e que vê o potencial do homem que um dia ele vai se tornar. Então ele não chega em ninguém. E porque ele não chega em ninguém, ele não tem experiência. Porque ele não tem experiência, ele não se sente natural. E porque ele não se sente natural, primeiro ele não faz, e quando faz, faz mal. E depois fala, tá vendo? Eu não sirvo pra isso. Eu vou ler um mangá. Isso daí é igual a entrevista de emprego. A primeira entrevista de emprego, você vai tremer que nem vara verde, você vai sair de lá se xingando porque você foi mal, porque você não falou tudo que você tinha que podia falar. Aí você vai mais uma entrevista, toma um toco, vai em outra entrevista, toma um toco. E aí, o que vai acontecer? Na 10ª vez, você já tá acostumado a fazer entrevista. Aí a pessoa pergunta e você escuta a pergunta. Olha que maravilha. Quando eu pego um candidato que tá 10 anos na mesma empresa, eu faço uma pergunta pra ele treme. Por quê? Porque ele vai buscar no caderninho o que deveria ser a resposta certa que ele deveria dar. Quando eu pego uma pessoa que tá no mercado há 3 meses, eu converso com um cara e ele responde com naturalidade. É porque ele é melhor do que o cara que tá trabalhando há 10 anos? Não, é porque ele teve prática de entrevista. Então ele tá acostumado a escutar perguntas, ele já se chibatou porque ele respondeu mal um monte de pergunta, ele se surpreende menos com a pergunta que eu faço, ele respira e fala, vou responder. E aí ele responde, por quê? Porque ele pegou prática em fazer entrevista. O japonês é um bando de cabaço que não tem experiência em se aproximar de mulher porque tá vendo pornografia social e pornografia sexual.
E as meninas estão desesperadas falando, chega em mim, caralho. Só que eu não sou um personagem anime, eu sou uma mulher. Você sabe o que é mulher? Parece que tem que te ensinar, porque você não sabe de verdade. Porque quando você vê mulher, tá no filme pornô, tá num desenho. Uma rabudona lá, de olho grande, arregalado, com os peitão, que não gosta de sexo, mas se você quiser, ela tá pronta. Essa mulher não existe, e tá na hora de você começar a conhecer mulheres de verdade e ver como que elas funcionam, não porque você vai encontrar uma regra que funcione com todas, mas aí é porque entendendo o macro como é mulher, você vai conseguir entender o micro, você vai conhecer uma, vai entrar no universo dela e vai falar, meu Deus do céu, é isso que eu queria, será que ela quer também? Se quiser, bora. E aí você deixa de ser estatística, né, pelo menos no Japão. Reflitam aí, gente. Tem muita sabedoria nesse vídeo. Assistam, traduzam, aprendam inglês. Estudar japonês agora é perda de tempo, mas aprenda inglês para entender essas legendas aqui, que não vai dar 70% do que é de verdade o negócio, assim, né? O entender o original. Mas tem muita sabedoria aqui nessa entrevista. Pensem. Abraço.